Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia Histórias de Jesus, por Amélia Rodrigues, livro Trigo de Deus, em que Amélia nos toma pelas mãos em suas obras e nos leva a conhecer por onde Jesus passou, o que ele fez, nos leva a entender suas atitudes, seus sentimentos e tal. E hoje nós temos a história, a autoridade de Jesus. A gente pensa nisso? Vamos ver. Mas primeiro vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela misericórdia com que somos acolhidos sempre. Gratidão ao Mestre por ter vindo até nós, de novo, através da doutrina espírita, nos relembrando tudo aquilo que a gente havia esquecido, aprofundando os conhecimentos. Senhor dos Espíritos, gratidão por cuidar de nós. Mãe Maria, amiga, confidente, conselheira, mãe, que o seu manto de misericórdia envolva a nós todos, nos sustentando nos embates da vida. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos acompanham e que nos assistem, que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos ensinam. Gratidão a Dona Amélia Rodrigues por tudo que ela nos traz sobre Jesus. Que nós possamos aprender um pouco mais na tarde de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo? Pergunta número 2. A água está por aí? Vamos lá? Dona Amélia nos leva para conhecer a região da Galileia. Jesus volta e meia estava lá, né? Mas por quê? Vamos começar a conhecer a região. A Galileia era, então, região de temperatura amena, em razão das águas do seu lago ou mar, o mar de Tiberíades, em homenagem ao imperador romano, o mar da Galileia, que no final das contas era um lago. Ok? As cidades, incrustadas quase às suas margens, pareciam pérolas engastadas entre tufos de tamareiras, laranjais, oliveiras, latadas em flor. Que lugar bonito, né? Acho que eu tô meio tortinha. Aqui fica melhor. Agora sim. Que lugar bonito, gente. Tamareiras, laranjais. Imagina, nossa, quando a pé de laranja floresce, um cheiro, um perfume, um aroma maravilhoso. Oliveiras, latadas em flor, ou seja, várias flores
flores e mais flores, como se fosse carramanchão, né? Tiberíades, Cafarnaum, Magdala, Cesareia de Filipe, Betsaída. Algumas dessas cidades desfrutavam de notoriedade e erguiam-se com certa majestade, ostentando ruas pavimentadas entre palácios e mansões elegantes, luxuosas, que denotavam poder e ociosidade. O mar coalhava-se de barcos pela manhã e à tarde, cobrindo-se com velas enfunadas aos ventos, quais manchas diversificadas sobre o dorso das águas tranquilas. Não lembro onde, sei que foi na rede social, YouTube, de vídeos e tal. Um barco daqueles. Aí eu olhei assim, gente, uma casquinha. Pois é. Pela situação geográfica, a quase 220 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, aquele mar era subitamente sacudido por tempestades violentas que o vergastavam ameaçadoramente. Gente, quando baixava a tempestade, nossa, a coisa era complicada. Tanto que eles sabiam identificar, né, quando o mar começava a bater em determinadas rochas, nas praias, o eco dizia assim, vem tempestade. Então, ninguém saía. Por isso que os discípulos tiveram receio de sair. Quando Jesus falou, vamos? Não, como vamos? Ah, meu Deus, vamos, né? Vamos. Então tá, foram. E a tempestade, porque é vento, e aí as ondas crescem, aí eu fico pensando no barquinho que está no museu, de meu Deus. E Jesus tranquilo, tranquilo, porque ele sabia que não era a hora dele. Vou morrer não. Né? Viscoso, o mar, contribuía para a manutenção da vida em suas praias e cercanias. Então, de um lado, nós temos todas essas cidades que formavam a Galileia. Toda o mar, as cidades e tal. Perdão. No lado oposto a Cafarnaum, eu aprendi a falar Cafarnaum como uma judia brasileira. No lado oposto a Cafarnaum, Decápolis, ou 10 cidades gregas, algumas em decadência e quase abandonadas, atraíam a atenção dos galileus humildes. Um contraste com o local onde eles viviam. Tem gente me vendo? Olá. Eliana. Olá, Eliana. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Boa tarde. Seja bem-vinda. Então, num contraste, o pessoal que morava ali em Quefarnaum, etc. e tal, olhava para o outro lado e assim, não, que diferença, né? Era uma região relativamente pobre, de pouca erudição, com uma sinagoga em Quefarnaum, e os que ali nasciam e viviam eram desdenhados pelos oriundos da Judéia, orgulhosa e fria. Preconceito sempre tiveram, né? Quando souberam que Jesus era de Nazaré, nossa, foi uma zombaria só. Nazaré. Há corações para você também, Eliana. Nazaré? A frase era, sai lá, algo de bom de Nazaré? Não tem ninguém composto, um príncipe, não, nada ali. Ou tem alguém me vendo mais? Pode ser a produção, para ver se está tudo certo. Se for da produção, está tudo certo. Né? Nazaré? Nazaré? Então, era mais ou menos assim que Cafarnaum, Galileia, era vista
pelos outros, pessoal da Judéia, etc. e tal. Orgulhosa Judéia, orgulhosa e fria. Os sentimentos das pessoas que viviam ali. Muito orgulho, preconceito em relação aos outros. Como eram os moradores? Ela já falou, galileus humildes, ok. Certamente ingênuos e até mesmo supersticiosos. Sem maior tirocínio, sem maior aprofundamento sobre a Torá e as demais leis de Israel, os galileus criam e amavam, sem muita exigência ou qualquer dificuldade. Eu acho que por isso que Jesus falou uma vez: aquele que não viu e acreditou. Que maravilha! Para a Grécia, nossa! Ou como diriam os mineiros, nu! Que beleza! Que maravilha de viagem! Vamos aqui. Então, eles não raciocinavam, não tinham muita cultura, então não aprofundavam os raciocínios em termos de Torás, leis de Israel, né? Os 600 deveres, 600 e... Eu acho, estou em dúvida se eram 613. 613 deveres diários. Você cumpre. O sacerdócio impunha. É o teu negócio. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas os galileus criam e amavam, sem muita exigência ou qualquer dificuldade. Respeitavam os códigos estabelecidos. E o povo, em geral, vivia com dignidade e singeleza. Jesus amava a Galileia e os seus filhos. Afirmava em Cafarnaum que aquele era o, abre aspas, o seu povo. Ali, exerceu o seu ministério em clima de doação total e ternura. A paisagem rica de beleza e cor, as criaturas sem atavios e sinceras, trabalhadoras e destituídas das ambições aviltadoras, ou seja, que tornava a pessoa vil, malvada, né? Destituídas das ambições aviltadoras, tocavam-lhe os sentimentos sublimes. Por isso, ao convocar o colégio, reuniu 11 discípulos galileus e apenas um da Judéia, Judas de Querioth, aquele que o trairia. Por isso que Judas era chamado de Judas Iscariote. Mas Judas, vamos combinar, que está muitíssimo bem no plano espiritual. Gente, quando eu li a sua mensagem, Eliana, eu pensei assim, nossa, passar por onde Paulo passou. Olha aí. Beleza. Seguir os caminhos de Saulo, Paulo, vai ser uma maravilha. Então, Jesus está muitíssimo bem, como a gente vê em Crônicas de Além-Túmulo, Irmão X, uma entrevista que ele teve com Judas, e Judas está muitíssimo bem, obrigada. Depois, logo depois do suicídio, Maria desceu, foi falar com ele também, Jesus já tinha falado, depois Maria foi e disse que ia dar uma mãe para ele. Então ele reencarnou como cristão, morreu num sacrifício na arena, e vamos. A última encarnação dele foi como Joana d'Arc, que aí ele zerou. A consciência disse, agora sim, está tudo certo. Olha o alerta que ela faz. Vamos pensar em Judas naquela época. Não, o Judas está redimido, está muito bem, obrigada. Mas naquela época, olha o que ela fala sobre ele e sobre nós. A gente parar e prestar atenção. A mente astuta e perturbadora, inquieta e desconfiada, desarmoniza o sentimento.
que se torna suspeitoso, levando à perturbação e insegurança. Mas a gente não deve pensar? Claro que sim, nós temos obrigação de pensar. A doutrina espírita nos libera para isso, vai pensar, criatura. Só que, ao tipo de mente que ele colocou aqui, está ligado, né, aos sentimentos, às nossas potências da alma. Pensamento, vontade e amor. A mente astuta, né, ou a pessoa tem outras intenções. Por debaixo dos panos ali, hiperqueridora, inquieta e desconfiada, desarmoniza o sentimento, que se torna suspeitoso, levando à perturbação e insegurança, ou seja, suspeita de todo mundo. Entre os discípulos, Judas se destacava por não lograr entrosamento emocional nem comportamental com aqueles filhos da terra, como, às vezes, eram ironicamente tratados, como se fosse uma coisa menor. Ser um trabalhador, ser um agricultor, ser um pescador. Aliás, havia listas que o sacerdote divulgavam de profissões consideradas desprezíveis. Um exemplo, médico. Pastor, coletor de impostos, quem amaciava o couro dos animais do sacrifício, né? Que, aliás, o couro era vendido pelos sacerdotes, entre outras coisinhas. A pessoa que fazia isso era considerada desprezível. O trabalhador que... como é que se fala? Está me fugindo a palavra agora. Não é criava, fazia cravos, né? Pregos, para usar nas construções, era considerado desprezível. Então, uma terra que tem trabalhadores, que tem pescadores e gente simples, né, todo mundo fazia assim. E o Judas, que não era de lá, não se entrosava. Filhos da terra, como às vezes eram ironicamente tratados. A presença dele, Jesus, né, dava-lhes dignidade, erguia-os do anonimato e da pequenez para as cumeadas de um futuro inimaginável, irisado de bênçãos. Gente, ele faz isso até hoje. Os ensinamentos de Jesus nos dão dignidade, né? Da pequenez, né? Das mesquinharias, como a gente fala hoje em dia, cheio de mimimi, para as cumeadas de um futuro inimaginável, que por mais que a gente leia ou medite, estude sobre nosso lar, sobre os livros de Ivone do Amaral Pereira, sobre tantos outros, sobre os romances que vieram através de Emmanuel, né? E as informações que nos chegam sobre o plano espiritual, o comentário de todo mundo que volta para contato, se não tem palavras para descrever, é muito mais bonito, é muito melhor. Então, é Jesus que nos leva para lá. Ele quer mais que a gente seja feliz. Mas a gente escamoteia, enrola, disfarça. Continuamos aqui com Dona Amélia. Seu verbo, ou seja, as palavras de Jesus, seu verbo, rico de sabedoria, arrancava do cotidiano lições de ímpar significado, emulando-os, estimulando a conquista de valores antes desconsiderados, que os tornariam eleitos. Eleitos não como favoritismo, mas para trabalhar e trabalhar muito na vinha de Jesus. E por que Jesus escolheu parábolas? Porque era a coisa mais fácil daquele povo que não tinha muita cultura entender. Um asno que faz mamó girar. Gente, imagina um donut de cimento, não é cimento, mas, né, o material da época, no mínimo dessa espessura,
né? Em cima de um círculo do mesmo material, e nesse círculo estavam os grãos para serem moídos, amarrava-se uma corda nesse, entre aspas, donut, num burro, fazia-se o burro andar, e o burro andando em círculo, e aquela coisa ia passando, se era mó, ia passando para triturar o trigo. Eles estavam acostumados com isso. Ah, tá. Ah, tá. Então, para a gente entender muita coisa da parábola de Jesus, a gente tem que pensar como era a sociedade da época, como eram os costumes. De suas mãos, das mãos de Jesus, escorriam energias que recuperavam os corpos e as mentes em desalinho. E os prodígios que operava produziram impactos profundos nas massas, que se viam atraídas, seguindo-o em número crescente. Vamos pensar que só no momento, peixe e pão, eram 5.000 homens, o que não se contava as mulheres e as crianças. E aí sabiam que Jesus tinha feito alguma coisa ali, a multidão em cima dele, né? Lembra da vez da hemorroíça que tocou? Tem mais gente da produção me vendo? Olá. Lembra da hemorroíça quando tocou só a barra da roupa de Jesus, que Jesus estava cercado pela multidão, e falou assim: quem foi que me tocou? Aí, os discípulos. Ué, no português de hoje, está todo mundo te espremendo. Está todo mundo te apertando aqui, você pergunta quem foi que te tocou? A gente vê como Jesus era. E quando essa leva ia até Jesus, ele atendia e consolava, e, sendo possível, ele curava, iam embora falando dele, propaganda boca a boca, vinha mais gente. Seguindo em número crescente. Olha o que ela fala. Dona Amélia Rodrigues nos ajudando a pensar. A verdadeira autoridade é a do ser em si mesmo, que vem de Deus. Não se utiliza da violência, não se impõe, irradia-se e todos assentem. Respeita-se, desconhecendo-se as razões. Portadora de estranha quão peculiar força, predomina e convence. Faz-se mais complexa diante dos espíritos perturbadores, dos seres aturdidos, imundos moralmente, que a ninguém respeitam. Na sua hediondez, agridem e agridem-se, violentos. Blasfemam e estertoram sem equilíbrio. Fúrias estimuladas pela perversidade enfrentam quanto se lhe antepõe ao avanço torpe. É o que está acontecendo hoje em dia no planeta, que está em mudança. Mudança, né? Está mudando. Mas a turma do lado negro da força não quer que mude, como aconteceu em Capela, um planeta lá da constelação de Cabra ou Cocheiro. Um planeta lá. Estava passando pelo que nós estávamos passando aqui, mas a turma do lado negro da força não queria que o planeta mudasse, que para eles estava muito bem assim, obrigada. Saíram e vieram para cá, quando a Terra estava começando os primeiros agrupamentos humanos fora das cavernas. Né? E aí, aqui também está acontecendo a mesma coisa. A Sueli Calda Schubert, quando encarnada ainda, foi numa casa em que eu era desa. E aí, ela disse que um obsessor disse para ela, numa sessão mediúnica, que eles não estão mais chegando assim, tá, né, na violência, estimulando decepção, desilusão e desinteresse. Quem continuar estudando o evangelho, para quem?
Ah, tô afim não. Ah, eu quero mais é ver meu futebol, minha novela. Pois é. Ah, fulano falou isso dentro da casa espírita? Que decepção! Não volto mais lá, não. Desilusão. Ah, eu pensei que fosse mais fácil eu sair daqui com esse problema de obsessão resolvido. Hum? Fiquemos espertos. Vamos aqui. Então, fúrias estimuladas pela perversidade enfrentam quantos se lhes antepõem ao avanço torpe. A autoridade de Jesus transcendia ao conhecido. Gente, ele deve ter por baixo, Jesus deve ter por baixo uns 30 bilhões de anos de existência no nosso tempo terrestre. A Emmanuel fala que a vida passada de Jesus se perde na poeira dos sóis, ou seja, o sol já foi para as cucuias, mais de um, já acabou, já apagou. O nosso está cálculos de 5,8 bilhões de anos. Se a gente pegar, Deus continua criando o tempo inteiro, correto? Uma dúzia só de sóis iguais ao que ilumina a Terra, que não é assim uma Brastemp, tem outros muito maiores. Meia dúzia desses que já acabou, os átomos já viraram outra coisa. Quem pegar meia dúzia, já dá por baixo uns 30 bilhões de anos. Por isso que ela fala, a autoridade de Jesus transcendia o conhecido. Nós ainda estamos aprendendo como ele é. Sempre testada, jamais foi ultrapassada. Exteriorizava-se ante a simples presença dele, de sua voz, de sua vontade soberana, de seu amor. Vamos lembrar no encontro de Emmanuel, né? Públio Lentulus, o encontro com Jesus. Jesus chegou e... Depois que Jesus foi embora, que ele percebeu que ele estivera de joelhos à frente de Jesus, não tinha percebido nada. Pois é. Várias vezes vemos Jesus diante dos espíritos obsessores, desafiado pela alucinação e perversidade. A sua é sempre a atitude do terapeuta amoroso, que não se agasta, nem reage, socorrendo sempre. Jesus bater boca com a criatura, que é um sofredor, que está aprontando para ele mesmo, quando o plano espiritual ele não está bem, está complicando ainda mais a própria existência. Vai bater boca com quem? Os espíritos queriam bater boca com Jesus. Narra em Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 28, que em Quefarnaum, no início do seu ministério, entrando ele na sinagoga, ali estava um homem com um espírito impuro que começou a gritar. Olha o escândalo. Que é para chamar a atenção, aumentar a balbúrdia. Vamos fazer uma confusão aqui. Começou a gritar. Que tendes que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. A estupefação fez-se geral. Imagina. Entra no templo e fala isso sobre Jesus. A estupefação fez-se geral. Os espíritos conheciam-no, sabiam da sua procedência e tarefa. Patenteava-se a realidade do mundo causal, espiritual, de onde todos procedemos. Percebendo-lhe a astúcia, Jesus repreende-o, dizendo-lhe, cala-te e sai desse homem. Não havia outra alternativa, nenhuma discussão inútil, nenhuma perda de tempo. Com poucas palavras e autoridade, encerrava o acontecimento. Surpreendido, o espírito imundo, depois de sacudir a vítima com força,
Dando um grito, saiu, desligou-se. Os presentes, espantados, perguntaram-se uns aos outros: que é isto? Eis uma nova doutrina e feita com tal autoridade que até manda nos espíritos imundos e eles obedecem-lhe. E a sua fama concluiu o evangelista Marcos, né? Espalhou-se por toda a província da Galileia. Aí, de boca em boca, foi igual rastilho de pólvora. Aconteceu isso. Era a doutrina nova do amor que chegava à terra, com tons de ternura e libertação. Aí eu lembro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando no livro Transição Planetária, sobre tudo que o lado negro da força vem fazendo há muito tempo, e que a gente escorrega bonitinho, né? Porque eles não querem que o planeta mude, que o planeta evolua, que os seres humanos evoluam. E aí, ele falou o quê? Uma frase, 3 palavras que Manuel Filomeno de Miranda falou. 3 palavras. Jesus sempre vence. Ponto. Logo mais, prossegue Marcos, depois que aconteceu isso tudo, né? Aqui no capítulo 1, versículos 32 a 34, ao cair da tarde, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos, e a cidade inteira estava reunida junto à porta. Que porta? Ele ficava na casa de Pedro. Curou muitos enfermos atormentados por diversos males, e expulsou muitos demônios, ou seja, desobsessão, mas não deixava falar os demônios porque sabiam quem ele era. Como ela falou aqui em cima, os espíritos conheciam, sabiam da sua procedência e tarefa. Então, antes que os espíritos, até mesmo para causar, né, para aprontar ali, falassem alguma coisa, ele não deixava que os espíritos falassem. Cala-te, vai. Vai aproveitar bastante, né, Eliana? Coisa boa. Mas não deixava falar os demônios. Demônios, antigamente, gente, não tinha, a palavra não tinha acepção que a gente conhece hoje, diabo, satanás, que para a doutrina espírita não existe. Daimon, gênio, espírito. Com o tempo foi distorcido o significado, etc. e tal. Leiam o livro, ou melhor, estudem o livro O Céu e o Inferno. Está tudo lá. Vamos aqui. Por que Jesus não deixava que eles falassem? Ela explica mais abaixo. A notícia deve ser apresentada no momento próprio. Não era hora. Nas bodas de Caná, Dona Amélia Rodrigues fala, né? O que acontecia? Se a pessoa tivesse bastante grana, a festa do casamento durava até uma semana. E tinha que ter muita bebida. E aí, né? A bebida tinha acabado. Maria tinha sido convidada, ele também, que conheciam os noivos e tal, todo mundo lá, família. Festa de casamento de conhecidos. Vambora. Só que o vinho tinha acabado. Quando ela percebeu, ela virou-se para Jesus e falou assim: o vinho acabou. E é sinal, olha a superstição, e é sinal de mau agouro para os que estão casando. E aí Jesus, é claro, sabendo que a mãe ia pedir alguma coisa, assim, mulher era um termo carinhoso, tá? Mulher, o que eu tenho a ver com isso?
Ainda não é chegada a minha hora. Mas mãe, que é mãe, olhou para a cara dele, né? Mãe olhando assim, você vai dizer não? Ela virou para os empregados e falou assim, a frase que é conhecida como mandamento de Maria, fazei tudo aquilo que ele vos mandar. E aí Jesus manda trazer as talhas de água. Vamos aqui. Aqui nós já sabemos o que aconteceu. Olha o que ela fala. Fala sobre nós. Depois de a notícia deve ser apresentada no momento propício, as pessoas necessitam ver para crer. Nós também estamos assim? Nós somos assim? O que é que nos levou para a doutrina espírita? Uma cura? O desespero? Um processo obsessivo? E aí, quando tudo fica bem, a gente... Quem frequentou uma sessão de materialização, e tem fotos, aí a pessoa vê a foto e diz, nossa. As pessoas necessitam ver para crer. Primeiro os atos, depois as palavras. Não havia, nem há necessidade de pressa. Há um ciclo para que tudo aconteça. Então, a gente, quando entra para a doutrina espírita, e é espírita de primeira viagem, a gente acha que todo mundo, incluindo o cachorro da família, os companheiros de trabalho, o chefe do trabalho, os vizinhos, parentes e aderentes, tem que ser espíritas. Não é assim. Se você está na doutrina espírita, é porque você precisa. Vou chamar, vou pintar. Vai não. Vai não. Se a pessoa se interessar, você convida a assistir uma sessão. Se não, tranquilo. Que cada um continue vivendo a sua vida de acordo com a sua escolha. É livre-arbítrio, gente. Se nem Deus tolhe o livre-arbítrio, a não ser em caso de esses espíritos, né, que a gente está falando aqui, que Jesus, né, trabalhava com eles, fazia desobsessão, que não tem mais condição de viver aqui na Terra, vão para um planeta primitivo, como a Terra era quando os exilados chegaram aqui. Os exilados da Terra já está acontecendo, ó. O planeta Chupão. Quem disse isso, gente? Deus cria o tempo todo, o que não falta é planeta primitivo no universo. E o universo, os pássaros dos planetas, o espírito é nada. Nós não viemos do plano espiritual? O plano espiritual fica onde? Pois é. É que a gente não vê, mas o universo é assim de atividade. Há um ciclo para que tudo aconteça. A pessoa que chega à casa espírita já passou por uma série de coisas. Talvez, não, eu acredito que necessárias ao despertamento dela para a escolha de um caminho melhorzinho, né? Porque o negócio está complicado. A precipitação põe a perder os melhores projetos humanos. É sabedoria, saber esperar. E a gente tem paciência? A gente não tem paciência nem conosco. E vai com o próximo. Jesus era sábio. Não curou todos os enfermos naquele entardecer, nem deveria fazê-lo. Ué, Jesus não curou todo mundo, não? Não. Aqueles que ele curou, ele dava uma segunda chance. Vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O que é pior de uma hanseníase, uma cegueira? A próxima encarnação vai ser pior que essa.
Não curou todos os enfermos naquele entardecer, nem deveria fazê-lo. Há leis que regem o mérito e o demérito de cada pessoa, de cada paciente. São as de causa e efeito, que ele jamais violaria. E lei de causa e efeito, gente, é papum. Se eu fiz o bem, beleza, o bem vai voltar. Se eu fiz o contrário, vai voltar. São automáticas. Não é castigo divino. Funciona assim. Resta a gente escolher qual o melhor, né? O que a gente vai fazer? Ah, mas eu já errei tanto. Na primeira epístola, Pedro, no capítulo 4, versículo 8, repete uma frase de Jesus, que eu gosto muito dela e repito que é para ver se entra na minha mente em primeiro lugar. O amor cobre a multidão de pecados. E pecados, para a doutrina espírita, são os nossos erros, que a gente faz conscientemente, sabe que está errado, mas insiste no trem, ou equívoco, que a gente achava que ia dar bom e deu ruim. O amor cobre a multidão de pecados. Para muitos enfermos, a mais útil terapia seria, e ainda é hoje, a continuação da enfermidade que lhes evita problemas mais graves, danos maiores. É um tal negócio. Na nossa casa interior, o amor já está saindo, né? Na porta de entrada, tá, e mandou, está esperando do lado de fora. Cruza com ela, joga a toalha para ela, fala assim, dá teu jeito, ela deixa comigo. E ela entra no né? Na nossa vida e tal, pleníssima, usando um Louboutin, pisando no tapete vermelho, senta-se no sofá da nossa casa interior, manda vir pão de queijo e café, senta do lado, bate assim do lado, na almofada do lado e vira-se para a gente assim. Senta aqui, vamos conversar. Quando é que ela vai embora? Quando nós tivermos aprendido. Mas tem gente que desencarna de doença, expurgou, tudo estava no perispírito, foi tudo para o corpo físico. E foi tudo depois para a lata de lixo. Né? E é tão legal isso, gente, que o nosso corpo físico, mesmo quando a gente não use mais, que não cabe mais gente lá, destrambelhou tudo, ele alimenta outras vidas, outros seres, e a coisa vai continuando. Né? Para muitos enfermos, a mais útil terapia seria, e ainda é hoje, a continuação da enfermidade que lhes evita problemas mais graves, danos maiores. Quantas pessoas começam, né, a beber água, o rim já começa a fazer assim, eu vou parar. Né? Ou evita comidas gordurosas, excesso de gordura, senão o fígado vai falar assim, oi? A vesícula biliar diz assim, estou entrando em greve. Quando começa a ter problemas no pulmão, a pessoa para de fumar. E por aí vai. Está lá no Livro dos Espíritos. Isso. Né? A gente para quando o excesso diz para a gente, ó, tu vai aonde? Vai não. Parou. Tampouco afastou todos os espíritos de suas vítimas. Olha isso. Há injunções que elucidam as obsessões e respondem pelos seus oportunos mecanismos que constituem necessidade de reparação emocional na economia espiritual da vida. Por quê? A pessoa já chega no centro assim, estou com identificado processo obsessivo. É recomendado que a pessoa faça o quê? A fórmula Pepsi, não é o refrigerante. Prece, estudo, passe, serviço incessante no bem. Ela faz? Não. Ou consegue resolver o problema. Ela curar, isso é considerado uma enfermidade pelo plano espiritual. Ela muda? Não. Vem outro.
Jesus conhecia as causas profundas de tais alienações e era parcimonioso, justo. A autoridade de Jesus, estamos terminando a nossa conversa de hoje, permanece na memória dos tempos e dos povos. A região da Galileia recorda-o diante do seu mar piscoso e sob a claridade do mesmo sol que vestiu de luz as suas paisagens romanescas amenas. E encerramos por aqui hoje, convidando a quem está por aqui fazer a prece de encerramento e agradecimento. Mestre Jesus, gratidão pela sua fé em cada um de nós. Você nos conhece pelo nome. Acredita profundamente em cada um de nós. Mesmo quando a gente não acredita. Sabendo que a gente iria precisar, e muito dos seus ensinamentos trouxe até nós a doutrina espírita. Gratidão é uma palavra pequenininha, mas ela deve caber tanta coisa, porque nós recebemos tanta coisa dessa abençoada doutrina, você de volta ao nosso lado, na mensagem que você deixou, Espírito de verdade, os fracos, os enfermos e os sofredores são seus filhos prediletos. Nosso irmão mais velho que ajuda a nos criar e nos educa. Gratidão, gratidão por olhar por todos nós e continuar conosco até o fim dos tempos. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira. E um dia, mãe, com a sua ajuda, nós faremos tudo aquilo que seu filho nos manda fazer. E gratidão a Deus acima de tudo, porque seja o que for que a gente pense, que a gente faça, que a gente fale ou que a gente sinta, o seu amor, Pai, continua conosco. E que todos nós, encarnados e desencarnados, gratos também aos benfeitores espirituais e Dona Amélia Rodrigues, por nos trazer essas histórias, possamos nos conscientizar daquilo que nós podemos fazer em nosso próprio favor. A caridade, o amor. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.